Deus te glória, Deus te poder. Meu Deus, soberano das pais. Graças a Deus. Alegria que poder visitar na tua casa, Senhor, mais uma vez para te adorar. Deus te glória, Para Deus deixar te tudo que poder. a oração aqui, Senhor. Porque só tu és digno, Senhor. Deus te Só tu maravilha. és santo, Senhor. É verdade. Glória a Deus, aleluia. E agora, Senhor, está louvando, Senhor, está orando, Pai. Aleluia. Agora vamos ser Glórias a Deus, a paz Pai. tão maravilhosa, Senhor, que é a tua palavra. Amém. Pai, que ele use, Senhor, a tua filha, a tua serva, Senhor. Aleluia. Agora, o Senhor sempre tem usado, Senhor, para que ela venha falar conosco, Senhor. Aquilo que o Senhor já colocou no coração dela, Senhor, para que nós saímos daqui ainda mais edificados, Senhor, pela tua palavra e por tudo que já recebemos, Senhor. Usa a tua filha, Senhor, para nos alegrar com a tua palavra. Aleluia. Eu cumprimento o povo de Deus com os pais do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 17. Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 17. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Amém. Romanos 11, 17. Amém? E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com os que contigo, a benignidade de Deus. Se permaneces na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fosse cortado do natural jambuzeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais estes que são naturais serão enxertados na própria oliveira. Os irmãos podem tomar assento. Eu estou louvando ao Senhor e entraremos na mensagem. Amém? Aleluia. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Muito grato ao Senhor por mais uma oportunidade de ministrar a sua poderosa palavra. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. As irmãs que não fossem com misericórdia, Senhor. Aleluia. Como Davi Senhor, navegava sem Deus, era um prisioneiro dos pecados meus, como um barco à deriva, no meio do mar. A minha alma cansada só fazia chorar, já não tinha esperança de ter salvação.
estava acorrentado em uma prisão. Parecia que o sol não brilhava pra mim. Era um pesadelo que não tinha fim. Só estavam amarguras em volta de mim. Quando ele chegou, foi dizendo assim: este teu sofrimento eu vou por um fim. Deixa alguém em Jesus me tomou pelas mãos e me disse: estás livre. A minha alma gritou: hoje livre estou. Os grilhões se abriram, eu saí da prisão. E hoje bem alto eu posso cantar como pássaro livre. Aleluia. Louvado seja Deus. Ai de mim se a tua misericórdia não tivesse me alcançado. Como nave sem rumo, navegava sem Deus. Era o prisioneiro dos pecados meus, como barco à deriva no meio do mar. A minha alma cansada só fazia chorar. Já não tinha esperança de salvação. Estava acorrentado em uma prisão. Parecia que o sol não brilhava pra mim. Era um pesadelo que não tinha fim. Só estava amarguras em volta de mim. Quando ele chegou, foi dizendo assim: este teu sofrimento eu vou por fim. Deixa alguém em Jesus me tomou pelas mãos e me disse: estás livre. A minha alma gritou: hoje livre sou. Os grilhões se abriram, eu saí da prisão. E hoje bem alto eu posso cantar como pássaro livre. Quando ele chegou, foi dizendo assim: este teu sofrimento eu vou por fim. Deixa alguém em Jesus me tomou pelas mãos e me disse: estás livre. Aleluia. A minha alma gritou: hoje livre estou. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Glorificado seja o nome santo de Jesus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. A minha alma gritou: hoje livre estou. Os grilhões se abriram, eu saí da prisão. E hoje bem alto eu posso cantar como pássaro livre. Como pássaro livre. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome santo de Jesus. Aleluia. Lemos nessa noite, irmãos, a passagem em Romanos, é uma das cartas de Paulo a Romanos, quando ele exorta aos irmãos, tomando o zambujeiro bravo como um exemplo, dizendo que, sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles. Aleluia. Quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando a respeito do enxerto. Para que serve, né, o enxerto?
E aí a gente vai pesquisar, né, irmão? Porque nós somos agricultores. E sempre que é usado um exemplo na palavra de Deus, seja nas parábolas de Jesus, seja nas cartas de Paulo, quando se usa um exemplo, né, real, precisamos entender aquilo que Deus quer falar conosco. E então eu fui buscar e entender o que seria um enxerto. Na verdade, o que era um enxerto eu já sabia, né? Que é você pegar o ramo de uma outra árvore e enxertar em uma outra espécie. Mas aí eu fui pesquisar e entender para que enxerto serve. E o enxerto, ele serve para que aquela árvore que foi enxertada, ela produza frutos melhores. Ela produza frutos mais rápidos e mais doces. E a árvore na qual o enxerto é feito, ela serve como um canal, um instrumento para levar o quê? Para levar água, para levar energia para aquela que foi enxertada. E muitas vezes é necessário fazer o enxerto, porque as árvores que produzem frutos com o tempo, né, elas vão se enfraquecendo e vão perdendo a sua viscosidade. O fruto muitas vezes vai perdendo a sua doçura, e quando ela é enxertada em outra árvore, ela se fortalece através daquela árvore a qual ela foi enxertada. Mas, irmãos, ela não produz o fruto da árvore na qual ela foi enxertada. Na verdade, ela produz os seus próprios frutos, mas frutos melhores. Isso é o natural. Por exemplo, se você pegar um pé de limão e você enxertar um galinho de laranja, da parte para baixo, abaixo do enxerto, vai ter limão. Acima, na copa onde foi enxertado, vai dar laranja. Então, assim, o natural, quando os ramos dele ele é enxertado na oliveira, é que ele continuasse dando os seus frutos. E o que é o fruto do zambujeiro, né? É uma oliveira, mas ela tem muito caroço e pouca carne. Ele poderia dar frutos maiores, mas ainda assim seriam os frutos do zambujeiro. Por isso que Paulo, quando ele escreve, ele diz aqui no 24: porque se tu fosses cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, então por que nós, sendo zambujeiro bravo, quando somos enxertados em Cristo, produzimos frutos bons, ainda que a nossa natureza é que nós venhamos produzir frutos maus, é por causa do sobrenatural de Deus. Se não fosse o sobrenatural de Deus, nós permaneceríamos produzindo os nossos frutos e não os frutos da oliveira, que é o que acontece conosco, né? Quando somos enxertados em Deus, os nossos frutos que são maus, não produzimos mais, passamos a produzir os frutos que vêm de Cristo. E quando Paulo ele traz essa ilustração para a igreja, ele enfatiza em dizer: não te glories contra os ramos, e contra eles, se contra eles te gloriares, não és tu sustentado, não és tu quem sustenta a raiz, mas é a raiz que te sustenta. Ou seja, se produzimos bons frutos, não é porque nós somos bons, mas porque a raiz de Cristo que está em nós produz esses bons frutos. Aleluia. Por isso nós devemos nos gloriar em acharmos que somos melhores,
do que aqueles que muitas vezes não têm a mesma força de fazer a obra do Senhor, ou daqueles que ainda não foram enxertados em Jesus. Não somos melhores do que eles. A diferença entre nós e eles é que nós dependemos da raiz, que é Jesus. E é a raiz, irmão, da planta que traz a água em tempo de sequidão. É a raiz da planta que busca na terra a vitamina necessária para que o fruto cresça bom, bonito e saudável. Se você pegar uma raiz de uma árvore que ela está podre, vai podrificando tudo. O caule vai ficando oco. Quer ver se o cupim invadir-lhe? Ele come tudinho por dentro. Ninguém está vendo, irmãos. Por fora, eu estava assistindo a repórter esses dias, né? Sobre uma árvore que caiu durante o vento, nem foi durante a chuva. E muitas vezes, irmãos, a gente acha que a nossa queda vai ser na hora da tempestade. Na hora que está tudo desabando, a gente acha que a gente vai cair. Eu achei interessante que durante a chuva ela se manteve. Depois que a chuva parou, que o céu se abriu, soprou o vento e ela caiu. E o repórter, quando ele narrava, né, os fatos, ele foi enfático em dizer que ela era uma árvore bonita, frondosa, grande, mas estava oca por dentro. E quando veio o vento e aconteceu com ela, ela caiu. E talvez tinha um monte de carro ali perto. Certamente ninguém imaginou que o vento derrubaria aquela árvore depois da tamanha tempestade pela qual ela passou. Mas ela estava oca. E nós temos, irmãos, que nos preocupar de não estarmos ocos. Às vezes a gente se preocupa tanto com a aparência. Às vezes a gente se preocupa tanto com o exterior, com o que as pessoas veem. Mas o que as pessoas veem sobre mim e sobre você não nos garante de pé. O que garante nós estarmos de pé na presença de Deus são raízes profundas. E a raiz ninguém vê. Você pode olhar para uma árvore como essa, né? Que caiu após a tempestade, e você achar que é uma árvore forte. Porque ela é grande, porque a sua copa está verde. E você talvez olhe para uma outra árvore tão sequinha, e às vezes aquela ali resiste, e aquela que parece tão grande não resiste ao vento. E isso fica também para as nossas vidas, que não é porque nós resistimos a grandes tempestades que podemos nos relaxar na presença de Deus, porque às vezes se você está oco, um vento te derruba. As tempestades não te levam ao chão, porque quando está no meio da tempestade, a gente se agarra, a gente clama. Aqueles discípulos, quando eles estavam no barco, enquanto estava tudo bem, deixaram Jesus dormir. Estavam conversando entre eles. Mas a hora que a tempestade se levantou, o que eles fizeram? Se lembraram do Mestre. E não tem nada que nos lembre mais de Deus do que a tribulação. E não tem nada que nos consiga fazer nos esquecermos do Senhor do que o vento, do que a calma, do que a brisa, do que o céu aberto. Nos esquecemos, irmãos. E muitas vezes tem o cupim é pequenininho. Às vezes a gente nem percebe. E ele vai trabalhando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Quando tu vê, ele infestou, ele tomou conta de tudo. E tem um móvel na tua casa com cupim. Quero ver tu conseguir tirar. E eu acredito que o inimigo, ele age assim, né, nas nossas vidas. Ele vem como um cupim. E ele não se preocupa em mudar a nossa aparência por fora. Ele não se preocupa em se as pessoas estão vendo em nós flores, folhas verdes. Ele está preocupado em comer o que está no interior. Porque é isso que nos sustenta, né? O que sustenta o caule não é uma casca bonita, é o interior forte e formoso, firmado na raiz.
Por isso precisamos, irmãos, nos preocupar, né, como anda o nosso interior e permanecermos enxertados em Cristo. Porque se o enxerto é feito e ele começa a lhe dar frutos, por quê? Porque tem sido alimentado por aquela árvore na qual ele foi enxertado. Mas se ele for arrancado dali, ele vai perecer, porque ele não tem mais a fonte da vida, ele não tem mais a fonte da vitamina. E assim somos nós. Se sairmos da presença de Deus, se nos acharmos longe do Senhor, morreremos, secaremos, seremos lançados fora. E essa palavra, irmãos, também vem nos dizer que não há ninguém que tenha sido cortado que não possa ser enxertado novamente, e que não venha dar frutos novamente, porque é do Senhor, né? E é no Senhor que está a nossa força. É Ele que nos fortalece, Ele que nos sustenta. E muitas vezes o enxerto é feito para que aquela árvore que foi enxertada, ela dê frutos doces, dê frutos grandes, dê frutos saborosos, porque aquela árvore que está plantada naquele lugar, ela já está acostumada com aquele solo, ela já está acostumada com aquela temperatura, e não pode, você não pode ser enxertado em uma árvore doente. Aleluia! Para que a outra árvore seja enxertada nela, ela precisa ser uma árvore sadia. Aleluia! Por isso que precisamos estar enxertados em Deus, em Cristo. E não, como Paulo disse para aquelas igrejas, não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Temos que saber exatamente aonde estamos sendo enxertados. Se aquela árvore a qual estamos enxertados, ela é capaz de nos sustentar, irmãos. Então não queira ser enxertado, não acredite que a tua alegria e os teus frutos vai vir do teu trabalho, vai vir da tua saúde, e nem mesmo a nossa família. Se nós não estivermos enxertados em Cristo, nada nos sustenta, irmãos. Deus de glória! Porque se você uma foi enxertada e uma que já está doente, aí acaba tudo de vez, porque ela já não tem nem para ela. Como é que ela vai dividir com a outra? Por isso precisamos estar agarrados em pessoas que tenham algo a nos oferecer de Cristo. Eu preciso estar enxertado nelas. Aleluia! E eu preciso ser uma árvore sadia para aqueles que também precisam de um enxerto, que também precisam crescer saudáveis. Então eu preciso me preocupar se as minhas raízes, elas estão profundas e sadias o suficiente para enxertar alguém em mim. Porque às vezes trazemos para as nossas vidas lutas que nós não suportamos. E às vezes queremos enxertar em nós, achando que nós temos a solução para o outro, quando deveríamos ensiná-lo que a solução dele está em Deus, Glória a Deus! que é em Cristo que ele será salvo, que é em Cristo que ele vai conseguir produzir bons frutos. Eu não posso enxertar um enxerto em outro enxerto. Eu preciso enxertar naquela árvore que foi preparada para isso. Porque você não vai conseguir sustentar você e o outro. Mas a partir do momento que fazemos como Paulo, vocês podem ser meus imitadores, mas o sejam como eu sou de Cristo. Aleluia! Ensinando que a salvação não está em nós, que o poder não está em nós, está em Jesus, que a dependência não pode ser em nós, precisa ser nele, porque nós também
dependemos dele. Verdade, meu Que Deus. não somos eternos, irmãos. Por que que muitas vezes, quando um se desvia, a família toda se desvia da presença de Deus? Porque aquele não ensinou que a árvore a qual precisamos estar enxertada, a videira verdadeira, é Jesus, não sou eu. Por que que muitas vezes, quando o pastor cai, quando o pastor se desvia, quando o pastor se enfraquece, todo mundo se enfraquece? Porque não estão enxertados em Cristo. E muitas vezes aquele pastor ensinou as ovelhas a olhar para ele e esqueceu que rebanho é do Senhor. E é ele quem decide se à direita ou se à esquerda. E que ele obedece tanto quanto aqueles ao qual ele tem ensinado. Precisamos abrir os nossos olhos para isso. Porque quando dependemos, eu só vou orar se fulano for. Só vou no ensaio se fulano for. Se fulano sai da direção, eu saio. Você não está enxertado em Cristo. Você está enxertado em outro enxerto. E a hora que ele cair, você cai também. Aleluia. E foi isso que Paulo estava ensinando para esses irmãos. Sobre a questão de não nos gloriarmos em acharmos porque estamos em Cristo, somos especiais, temos superpoderes e podemos superar e suportar e carregar todo mundo nas costas. Isso é o fardo que Jesus falou. Quando o Senhor diz assim: tomai de mim o meu fardo, que é leve, ou seja, confia os teus fardos a mim. Porque se o Senhor não fizer, irmãos, eu e você não podemos fazer nada. O que cabe a nós é orar e pedir a misericórdia de Deus e mostrar para eles aonde está a oliveira verdadeira, aonde eles precisam estar enxertados. Porque aquele que não está em Cristo, ele não produz fruto. Então não adianta a pessoa achar que é porque uma vez estava em Cristo e sai e acha que não precisa mais e achar que vai continuar produzindo bons frutos, que não vai, porque a nossa natureza é má, ela é pecaminosa. Somos como o zambujeiro bravo. A nossa natureza não é frutos bons. E se produzimos frutos bons, é porque estamos nele. Por isso não podemos sair dele. E nem querer pegar para nós a glória que é dele. Porque é ele que produz os frutos em nós. A glória do Senhor. Se alguém foi salvo, se alguém foi alcançado pelo Espírito Santo, se alguém foi curado, foi ele que fez. Se fomos o enxerto que ele usou para produzir aquele fruto, porque estávamos nele. Porque sem ele nada podemos fazer. A própria Bíblia diz, irmãos, se não estamos nele, nada podemos fazer. Por isso que lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se não há novidade, se não há mudança, não há Cristo. É verdade, meu Deus. Quando você enxerta o galho na árvore, fica ali a cicatriz, fica ali a divisória do que era e do que passou a ser. E precisa existir isso nas nossas vidas. Falar que crê em Deus, vir à frente, dizer que aceitou Jesus, não é difícil, irmãos. O inimigo não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a mudança que o Espírito Santo faz na minha e na tua vida. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Quando Jesus disse que quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Porque o Senhor sabe que haveriam renúncias a serem feitas. Haveria um preço a ser pago. E a cruz que o Senhor fala, porque Ele carregou uma cruz
pelo meu e pelo teu pecado. Aleluia. E não foi uma cruz boa de carregar. O Senhor Jesus, ele sofreu aflições por mim e por você. Então, quando ele diz que nós precisamos carregar a nossa cruz, é termos ciência de que há um preço a ser pago, de que há aflições que vão nos perseguir. Porque aquele que carregava a cruz, irmãos, ele era tipo um maldito. Ele não era amado por todos. Ele estava em destaque no meio da multidão. E não por coisas boas, muitas vezes. Então, quando você carrega a tua cruz, não é em qualquer lugar que você consegue entrar. Não são em todos os lugares que você vai caber. E aonde você for, a tua cruz tem que estar contigo. A presença de Deus tem que estar contigo. A tua renúncia tem que estar contigo. Então, se nos lugares a qual tem chamado não cabe a cruz, não cabe você. Porque o Senhor diz que nós temos que carregar a nossa cruz. Aleluia. Porque aquele que é enxertado em Cristo, irmãos, sabe que a vida vem dele. E sabe que depende dele. E sabe que fora dele não há vida. Então, a partir do momento que você decidiu ser cortado do jambuzeiro bravo, que era a vida que você vivia antes, você não pode ser enxertado lá novamente. Porque lá você vai dar os mesmos frutos ruins. A partir do momento que você aceitou ser enxertado em Jesus, na videira, você precisa dar novos frutos. Frutos que não tenham a ver de onde você veio, mas que tenham a ver de onde você está. Aleluia, verdade, meu Deus. Porque quando o galho é cortado daquela árvore, foi cortado de uma árvore que já não produzia bons frutos. E ele foi cortado de lá e enxertado aqui para produzir bons frutos. Então precisamos produzir os frutos de acordo com a árvore na qual estamos enxertados. Glória a Deus, é verdade. Precisamos nos preocupar se não há cupim no interior do nosso caule, para que o vento não nos derrube e para que não haja mais em nós vida. Porque é através do caule, irmãos, que a raiz leva a água e a vitamina para toda a árvore, né? Se não tiver caule, o caule é como se fosse uma corrente sanguínea, né? E ele vai levando ali para todos os galhos aquilo que cada galho precisa. E assim é o Senhor na nossa vida, irmãos. E quando eu estava estudando a respeito do enxerto, eu achei interessante que numa mesma árvore pode ser enxertadas várias frutas diferentes. E o que o Senhor tem a dizer para nós essa noite? Que não importa o fruto que você dá. O Senhor, ele pode enxertar qualquer um na sua árvore. E que ele pode produzir os frutos para a qual foi criado para produzir. Por isso que a Bíblia diz que existem muitos dons. E só um é aquele que dá os dons. Porque todos estão na mesma videira que é Jesus. Mas cada um vai produzir o seu dom, vai produzir o seu fruto, de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Então, mesmo estando todos nós na mesma videira, cada um produzirá o seu fruto. Por isso que uns foram chamados para pregar, outros para ter dom de curar, outros para manifestar, outros para doutores. Cada um, o Senhor deu um fruto, um dom diferente. Mas para que esse fruto, para que esse dom, ele seja saudável, ele seja doce, e que quando você enxerta, o fruto, ele vem mais rápido. Por isso que muitas vezes, irmãos, tem pessoas que não se deixam enxertar em Jesus. E quando nós somos enxertados, passamos a depender do que ele tem para nos dar. Porque é aquela árvore que vai trazer a água, a vitamina. Não sou mais a minha árvore. O meu galho depende de uma outra árvore.
E quando é enxertado, o fruto ele vem mais rápido. Por isso que muitas pessoas, irmãos, estão na casa do Senhor e não dão fruto, e demora, parece que leva anos e anos para sentir a presença, para ter os dons espirituais, porque não estão na dependência da videira verdadeira, porque aquele que depende do Senhor, os frutos vêm com rapidez, vem doce, vem grande. Então examinemos nós os nossos frutos, e se eles não estão de acordo com a videira a qual fomos enxertados, precisamos perceber se realmente estamos nos deixando depender do Senhor, ou estamos resistindo em querer permanecer como éramos na outra árvore. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aleluia. E se permita não só ser enxertado, mas estar na dependência do Senhor. Confiar que Ele vai te alimentar. Confiar que Ele vai trazer a vitamina que você precisa. E que você pode dar frutos, mesmo estando fora do lugar aonde você nasceu. Aleluia. Amém? Verdade. As horas se passaram. Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Maravilha de Deus.